Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma leitura diária da Bíblia. Hoje é dia 82 e hoje vamos ler o livro inteiro de Ruth, do capítulo 1 ao 4. Então, se você conhece alguém que ainda não conhece a história de Ruth, que nunca leu o livro de Ruth, já aproveita para encaminhar esse vídeo para essa pessoa e convidar ela para participar da nossa leitura diária da Bíblia. Lembrando que a gente está lendo a Bíblia inteira dentro de um ano. Então, se essa pessoa também não leu a Bíblia inteira, pode convidar que a gente vai fazer a leitura inteira dentro de um ano. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos nesse momento te engrandecer e te agradecer, Paizinho, por tudo que o Senhor fez até aqui, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, as grandes coisas e as maravilhas que o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. Que o Senhor continue nos ajudando a entender e a te conhecer mais, Paizinho, por meio da Tua Palavra. E que o Senhor venha se revelar a nós, Paizinho. Obrigado pela sensibilidade que o Senhor tem trazido para nós nesses dias de leitura, pelas revelações que o Senhor tem nos dado e pela oportunidade, Pai, de podermos ler a Tua Palavra, de podermos acessar esse conhecimento hoje, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos, Deus. Amém. Então vamos lá, capítulo 1 de Ruth. Quando Israel era dirigido pelos juízes, houve fome na terra. E um homem que morava em Belém, em Judá, abandonou o país por causa da fome e foi morar na terra de Moabe. Levou consigo a sua esposa e seus 2 filhos. Esse homem chamava-se Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Enquanto moravam em Moabe, Elimeleque morreu e Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos. Os 2 jovens, Malom e Quilion, casaram-se com mulheres de Moabe, uma chamada Orfa e a outra Ruth, e ficaram morando lá por quase 10 anos. Depois disso, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou completamente só, sem o seu marido e sem os 2 filhos. Noemi decidiu voltar para Israel, deixando o território de Moabe, pois tinha ouvido que o Senhor havia abençoado o povo judeu com boas colheitas. As noras foram junto com ela. Assim, ela e as 2 noras saíram do lugar onde tinham morado. Enquanto estavam a caminho da terra de Judá, Noemi disse às suas noras: "Por que vocês não voltam para as casas de suas mães? Eu desejo sinceramente que o Senhor recompense vocês 2 por terem sido fiéis aos seus maridos e a mim. Que o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre um outro marido." Noemi beijou suas noras e elas começaram a chorar em alta voz. E disseram a ela: "Não, queremos ir com a senhora, viver com o seu povo." Noemi, porém, respondeu: "É melhor que vocês voltem para o seu povo, minhas filhas. Por que viriam comigo? Será que eu poderia ter mais filhos para que se tornassem os seus maridos no futuro? Não, minhas filhas, voltem para suas casas, pois eu já sou velha demais para ter outro marido. E mesmo se eu tivesse marido, e estivesse esperando filhos, vocês iriam esperar até que eles crescessem? Não, é claro que não, minhas filhas. É mais amargo para mim do que para vocês, porque o Senhor voltou-se contra mim." Choraram juntas mais uma vez, e Orfa se despediu da sogra com um beijo. Voltando para casa de sua família. Ruth, porém, insistiu em ficar com Noemi. "Pense bem", disse Noemi a ela. "Sua cunhada voltou para o seu povo e aos seus deuses. Volte também com a sua cunhada." Mas Ruth respondeu: "Não insista para que eu a abandone, pois quero ir aonde a senhora for e viver aonde a senhora viver. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Eu quero morrer aonde a senhora morrer, e aí desejo ser enterrada."
Deus pode fazer o que Ele quiser comigo, se eu deixar que alguma coisa, senão a morte, me separe da senhora. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida e que não havia jeito de convencê-la, não insistiu mais. E partiram. Quando chegaram a Belém, todo o povoado ficou agitado por causa delas. Será que é Noemi mesmo? Perguntavam as mulheres. Noemi, porém, lhes dizia: Não me chamem Noemi, chamem-me Mara, porque o Deus Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Eu parti cheia de alegria, de mãos cheias, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Por que então vocês me chamam Noemi, quando Deus me voltou as costas e trouxe tanto sofrimento para mim? Quando Noemi e a sua nora moabita Ruth voltaram das terras de Moabe e chegaram a Belém, a colheita da cevada estava começando. Capítulo 2. Havia em Belém um homem muito rico e influente, parente do grupo de famílias de Elimeleque. O nome desse homem era Boaz. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: Talvez eu possa ir colher espigas que sobram no campo de alguma pessoa bondosa. Noemi respondeu: Está bem, minha filha, pode ir. Ruth foi colher as espigas que sobravam atrás dos ceifeiros. Então entrou no campo que pertencia a Boaz, parente de Elimeleque. Boaz chegou de Belém, enquanto Ruth estava em sua propriedade, e saudou os trabalhadores. O Senhor esteja com vocês. E eles responderam: O Senhor o abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: A quem pertence aquela moça? É a moça que veio de Moabe, junto com Noemi, respondeu o capataz. Hoje de manhã, ela me pediu que a deixasse apanhar as espigas que os trabalhadores deixam cair, e não parou de trabalhar, a não ser para um pequeno descanso ali no abrigo. Boaz foi até onde Ruth estava e lhe disse: Olhe, minha filha, fique aqui para colher conosco. Não vá colher em outra lavoura. Fique aqui e siga as mulheres que trabalham para mim. Fique atenta onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças. Eu já dei ordem aos meus empregados para não aborrecerem você. Quando tiver sede, venha e beba das vasilhas que os servos encheram. Então ela inclinou-se e, prostrada, com o rosto no chão, perguntou a Boaz: Por que o Senhor é tão bom para mim? O Senhor deve saber que eu sou apenas uma estrangeira. Sim, eu sei, respondeu Boaz. E também ouvi falar de todo o amor e bondade que você demonstrou à sua sogra, desde a morte de seu marido Malom, como você deixou seu pai, sua mãe e a terra em que você nasceu para viver com um povo que você não conhecia. E desejo que o Senhor, o Deus de Israel, sob cuja proteção você veio se colocar, a recompense ricamente por tudo que você fez. Muito obrigada, Senhor, respondeu ela. O Senhor foi tão bom comigo. O Senhor me consolou e falou ao coração de sua serva, e eu nem sou sua serva. Na hora da refeição, Boaz chamou Ruth e disse: Venha, coma conosco. Pegue do pão e molhe-o no vinho. Assim ela sentou-se junto aos trabalhadores, e Boaz lhe deu grãos tostados, muito mais do que ela podia comer. Quando ela voltou ao trabalho para colher espigas, Boaz ordenou aos seus empregados: Deixem Ruth colher à vontade, sem incomodá-la, mesmo que ela colha entre os feixes. Quando estiverem colhendo, deixem cair algumas espigas dos feixes, para que ela as colha. Não a repreendam. Assim, Ruth trabalhou o dia inteiro. Assim, Ruth trabalhou o dia inteiro. À noite, depois de debulhar a cevada que colhera, havia mais de 20 quilos. Ela levou sua colheita à cidade e a entregou à sua nora, junto com o que havia sobrado da sua refeição. A sogra perguntou:
Onde foi que você colheu hoje? Onde trabalhou? Que Deus abençoe aquele que foi tão bom com você. Então Ruth contou à sua sogra tudo o que tinha acontecido e disse: o nome do dono do campo em que trabalhei hoje é Boaz. Que o Senhor o abençoe. O Senhor continua a ser bondoso para conosco, como também foi para os nossos maridos, exclamou Noemi emocionada e acrescentou: sabe, esse homem Boaz é um de nossos parentes mais chegados, um dos nossos resgatadores. Bem, disse Ruth, a moabita, ele mesmo me disse para voltar e colher junto com os seus empregados, até que terminassem toda a colheita. Mas isso é maravilhoso, exclamou Noemi. Faça o que ele disse. Fique junto com as empregadas dele durante toda a colheita. Lá você estará muito mais segura que em qualquer outro campo onde poderiam molestá-la. Ruth fez o que Noemi sugeriu e ficou com as servas de Boaz, colhendo as espigas, até o fim da colheita de cevada e de trigo. E durante esse tempo ficou morando com a sua sogra. Capítulo 3. Certo dia, Noemi, sua sogra, disse a Ruth: minha filha, acho que está na hora de eu encontrar um marido e um casamento feliz para você. Sabe em quem estou pensando? Boaz, o senhor das servas com quem você esteve. Ele tem sido tão bom para nós e é um parente próximo. Fiquei sabendo que hoje à noite ele estará debulhando a cevada na eira. Faça o que vou lhe dizer. Tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois vá até o lugar onde Boaz está trabalhando. Mas não deixe que Boaz a veja antes de terminar a refeição. Preste atenção no lugar em que ele vai se deitar. Então, aproxime-se. Levante a coberta dos pés de Boaz e deite-se ali. Ele dirá a você o que você deve fazer. Ruth respondeu: está bem, vou fazer tudo o que a senhora me disse. E assim, naquela noite, Ruth foi até o lugar onde debulhavam as espigas, seguindo à risca as instruções de sua sogra. Depois de Boaz ter comido e bebido e estando já um pouco alegre, foi se deitar, perto de um monte de grãos. Caminhando silenciosamente, Ruth se aproximou, descobriu os seus pés e se deitou. No meio da noite, Boaz acordou de repente, virou-se e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele assustado. Sou eu, senhor, sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é o meu resgatador. O Senhor a abençoe, minha filha, exclamou Boaz. Agora você está sendo mais bondosa para Noemi do que foi antes. Naturalmente, você deveria preferir um homem mais jovem, mesmo que ele fosse pobre. Apesar disso, você deixou de lado os seus desejos pessoais. Agora, minha filha, não se preocupe com nada. Eu vou cuidar de todos os detalhes para o casamento. Eu vou cuidar de todos os detalhes para o casamento, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Existe um problema, porém. É verdade que sou o parente resgatador, mas há outro resgatador que é ainda mais chegado do que eu. Fique aqui durante a noite, pela manhã eu vou procurá-lo e conversar com ele. Se ele quiser resgatá-la, está bem, que a resgate. Mas se ele não quiser, juro pelo Senhor que eu a resgatarei. Agora deite-se e durma até o amanhecer. Assim, ela ficou deitada aos pés de Boaz até pela manhã, levantando-se antes do sol nascer, para não ser reconhecida, pois Boaz lhe havia dito: ninguém deve saber que uma mulher veio até aqui. Traga-me a sua capa que está sobre você e segure-a, disse Boaz a Ruth. Ele a segurou e Boaz colocou na capa cerca de 25 quilos de cevada.
como presente para Noemi, e a colocou sobre as costas de Ruth, que voltou à cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, Noemi lhe perguntou: Como foram as coisas, minha filha? Então Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito e acrescentou: Ele me deu essa cevada, dizendo: Você não vai voltar com as mãos vazias para sua sogra. Noemi então disse a Ruth: Espere um pouco, minha filha, até ficarmos sabendo o que vai acontecer, porque Boaz não vai descansar antes de resolver esse caso, e ele vai resolver ainda hoje. Capítulo 4. Naquela manhã, Boaz foi até o mercado e lá encontrou o parente resgatador de quem havia falado a Ruth. Boaz o chamou e disse: Meu amigo, venha até aqui e sente-se. E se sentaram para conversar. Boaz chamou 10 líderes da cidade e pediu a eles que servissem como testemunhas. Depois disse ao resgatador: Você conhece Noemi, que voltou da terra de Moabe? Você conhece Noemi, que voltou da terra de Moabe. Ela pôs à venda a propriedade de Elimeleque, nosso irmão. Achei que deveria falar com você a respeito disso, pois para você comprar a terra, tendo como testemunhas esses senhores dignos de confiança. Se você quiser resgatar essa propriedade, resgate-a, porque se não a comprar, eu a comprarei. O direito de comprar a terra pertence a você e depois a mim. O homem respondeu: Está certo, eu comprarei a propriedade. Então Boaz lhe disse: A compra da propriedade de Noemi e da moabita Ruth requer também o seu casamento com Ruth, para que ela tenha filhos que recebam o nome de seu falecido marido e herdem a terra. Se é assim, eu não poderei comprá-la, respondeu o resgatador. O filho dela acabaria herdando a minha terra também. Você poderá comprá-la, eu não poderei fazê-lo. Naquela época, quando alguém transferia o direito de compra, era costume tirar a sandália e entregá-la a outra pessoa. Assim, os negócios eram oficializados publicamente em Israel. Assim, ao dizer a Boaz: Você pode comprá-la, o homem tirou a sandália. Então Boaz disse às testemunhas e ao povo que se tinham juntado à sua volta: Vocês são testemunhas de que estou comprando de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom, e também adquiri o direito de me casar com Ruth, a moabita, viúva de Malom, para que ela tenha um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e não desapareça dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Todas as pessoas ali reunidas e as 10 testemunhas confirmaram: Somos testemunhas. Que o Senhor faça essa mulher que hoje se torna parte de sua família tão fértil quanto Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. E que você seja um grande homem em Efrata e muito famoso em Belém. Desejamos que, através de seu casamento com Ruth, o Senhor lhe dê uma família tão grande e ilustre quanto a de nosso antepassado Perez, o filho de Judá e Tamar. Assim, Boaz e Ruth se casaram. Boaz teve relações com ela, e o Senhor permitiu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres de Belém disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Desejamos que ele seja famoso em Israel, que devolva a você a juventude e que cuide de você quando chegar a sua velhice. Ele é o filho de sua nora, que a ama muito, que foi melhor para você do que 7 filhos. Noemi tomou o menino no colo e ficou cuidando dele. E as mulheres da vizinhança disseram: Depois de tanto tempo, Noemi tem outro filho. E deram a ele o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé e o avô de Davi. Esses são os antepassados de Davi, começando por Perez.
Perez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Muito linda essa história de Ruth, né? Inspiradora mesmo. Amanhã a gente começa a leitura de 1 Samuel. Então a gente se encontra amanhã para continuar a nossa leitura diária da Bíblia. Até amanhã!